Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal, se você curte esses relatos, e comenta aí de qual cidade você me assiste. A solidão tem cheiro de café requentado. Gosto de prato posto sozinho na mesa e barulho de chinelo arrastado em casa grande demais. Eu acordo todo dia às 5 da manhã, mesmo sem motivo. O corpo acostumou. Coloco a chaleira no fogo, abro a janela da cozinha, olho o terreiro ainda escuro. Faço café forte, daquele que Zé dizia que acordava até defunto. Tomo 2 xícaras em pé, olhando o sol nascer atrás do cerrado. Depois varro a varanda, jogo milho para as galinhas, confiro a cerca dos fundos. A rotina é minha companhia faz 4 anos, desde que enterrei meu marido. A fazenda fica no fim de uma estrada de terra que some no horizonte, cercada de cerrado seco e céu grande demais para caber na cabeça. Aqui no interior de Goiás, terra de ninguém e poeira vermelha, as casas são longe umas das outras. Ninguém passa sem ter onde ir. Eu não espero ninguém. Aprendi a não precisar de companhia. Cozinho para mim, converso com as galinhas, falo sozinha quando o silêncio aperta demais. Tem gente que diz que solidão deixa a pessoa maluca. Eu acho que ela só deixa a gente mais honesta. Porque quando não tem ninguém para mentir, a gente para de mentir até para si mesma. Zé morreu de infarto. Caiu no pasto, debaixo do sol das 3 da tarde, e quando achei ele já tinha ido. Enterramos no cemitério da cidade, com pouca gente. Ele era homem quieto, não fazia amigos fácil. Deixou a fazenda, algumas dívidas e um buraco dentro de mim que eu passei 4 anos tentando tapar com rotina. Naquela manhã de setembro, o calor já queimava a pele antes das 6. Eu estava jogando milho para os bichos quando ouvi um choro baixo, abafado, vindo do portão da frente. Pensei que fosse gato, mas era choro de gente, choro de criança. Larguei o balde e fui. No chão de terra batida, encostado no mourão da cerca velha, estava um menino. Devia ter uns 7, 8 anos. Magro como vara de pescar, sujo de poeira vermelha da cabeça aos pés, os pés descalços cheios de feridas e rachaduras. Ele abraçava uma trouxa de pano como se fosse a última coisa que restava no mundo. Quando me viu, encolheu o corpo todo, os olhos arregalados, assustados de bicho acuado. "Não me bate, senhora!" Aquilo me atravessou. Me abaixei devagar, como quem se aproxima de cachorro machucado. "Ninguém vai te bater aqui, menino. Pode ficar sossegado." Ele não respondeu. Só apertou mais a trouxa contra o peito magro. Foi quando percebi que dentro daquele pano tinha movimento. Uma criança menor, uma menina, os olhos fechados, a boca entreaberta. Dormindo ou desmaiada, não dava para saber. "Ela tá doente?" Perguntei, tentando não assustar. "Só com fome", ele sussurrou, a voz fina, mas firme. "A gente não come desde anteontem." Não fiz mais perguntas. Peguei os 2 no colo. A menina pesava quase nada, só osso e pele. Levei para dentro da casa, coloquei os 2 no sofá da sala, corri para a cozinha. Esquentei arroz, fritei 3 ovos, fiz leite com açúcar, cortei pão. Coloquei tudo na mesa. O menino comeu sem levantar os olhos do prato. Comeu rápido, desesperado, como quem acha que alguém vai tirar a comida a qualquer momento. A menina acordou aos poucos, piscou devagar, olhou tudo ao redor com medo, mas quando viu o prato, agarrou o garfo com as 2 mãozinhas e começou a comer. Eles comeram como quem nunca mais vai comer, como quem conhece fome de verdade. Esperei eles terminarem. Enchi os copos de leite de novo. Sentei na cadeira em frente. "Como vocês se chamam?" "Lucas", disse o menino, limpando a boca com as costas da mão. "Ela é Mariana, minha irmã." "E de onde vocês vieram, Lucas?" Ele parou. Olhou para a irmã. Olhou para mim. Os olhos dele não eram olhos de criança. Eram velhos, cansados. "A gente não pode voltar para lá." A voz dele tremia, mas os olhos não. Eram olhos de quem já decidiu. "Tá bom", eu disse. "Por enquanto vocês ficam aqui. Naquela noite dei banho nos 2.
A água saiu preta. Vesti eles com roupas velhas que guardava no fundo do armário, do tempo que ainda achava que ia ter filhos. Coloquei os dois para dormir no quarto de hóspedes, aquele que nunca tinha sido usado. Lucas deitou na cama abraçado com a irmã. Quando fui sair, ele segurou minha mão. A mão dele era pequena, mas o aperto era forte. A senhora não vai entregar a gente, né? Não vou, prometi. E naquele momento, sem saber direito o que estava fazendo, selei meu destino com o deles. Os primeiros dias foram de silêncio pesado. Lucas falava pouco, Mariana quase nada. Ela me seguia pelos cômodos da casa, sempre 2 passos atrás, como uma sombra pequena e assustada. Quando eu parava, ela parava. Quando eu sentava, ela sentava no chão ao lado. Não encostava em mim, mas ficava perto. Lucas era diferente. Ficava horas olhando pela janela, vigiando a estrada. De noite, eu ouvia os dois chorando baixinho no quarto. Não entrava. Sabia que tinha dor, que precisava sair sozinha, no escuro, sem testemunha. No 5º dia, aconteceu a primeira coisa estranha. Acordei antes do sol com o barulho de um motor. Carro. Motor diesel. Ronco grosso. Mas andando devagar demais para quem tem destino. Pulei da cama. Corri até a janela da sala. Uma caminhonete preta estava parada em frente ao portão. Farol apagado, mesmo com o sol começando a clarear. Fiquei ali, escondida atrás da cortina, o coração batendo forte. O carro ficou parado uns 5, 6 minutos. Depois deu ré devagar e foi embora, levantando poeira vermelha. Lucas apareceu do nada ao meu lado, o rosto colado no vidro da janela. Eles estão procurando a gente, disse, a voz baixa. Quem, Lucas? Ele não respondeu. Só voltou para o quarto e trancou a porta por dentro. Foi aí que comecei a desconfiar. Aquilo não era só questão de criança fugindo de casa ruim ou de briga de família. Era outra coisa, maior, mais perigosa. 2 dias depois, fui até o fundo da fazenda buscar lenha. Passei perto do celeiro velho, aquele que Zé tinha começado a construir e nunca terminou. A porta, que sempre ficava trancada com arame, estava entreaberta. Parei. Olhei ao redor. Nenhum barulho além do vento no capim seco. Entrei devagar. Dentro estava escuro, cheirava a mofo e terra velha. Mas no chão de terra batida tinha marcas. Pés pequenos, restos de comida, um cobertor velho enrolado no canto. E embaixo de uma tábua solta, quase escondida, uma mochila surrada. Peguei a mochila com a mão tremendo. Abri. Dentro, documentos amassados, uma certidão de nascimento rasgada ao meio. Uma foto desbotada de um homem segurando 2 crianças. Lucas e Mariana. Mais novos, mas eram eles. E no fundo da mochila, um papel dobrado em 4, com letras tremidas, escritas às pressas. Se acontecer alguma coisa comigo, protejam Lucas e Mariana. Eles sabem demais. Não deixem nas mãos de ninguém. Confiem só na viúva do Zé. Meu sangue gelou. Sentei no chão do celeiro, o papel na mão, tentando entender. Viúva do Zé. Era eu. Alguém tinha mandado essas crianças para mim. De propósito. Mas quem? E por quê? Fiquei ali não sei quanto tempo, o pensamento correndo. Quando voltei para casa, Lucas estava sentado na varanda, quieto demais para a idade dele, sério demais. Quando me viu com a mochila na mão, o rosto dele mudou. Ficou pálido. A senhora não devia ter mexido nisso. Sentei do lado dele devagar. Quem escreveu esse bilhete, Lucas? Ele respirou fundo. Olhou para o horizonte, para o cerrado sem fim, como quem procura coragem no vento quente. Meu pai. Ele trabalhava aqui na fazenda, anos atrás, pro seu Zé. Senti o chão sumir debaixo de mim. Ele viu umas coisas, papéis, conversas. Disse que seu Zé tinha vendido a fazenda sem a senhora saber, com documentos falsos. Ele foi testemunha, a senhora entende? Assinaram o nome dele sem ele saber direito o que estava assinando.
As palavras dele caíam como pedras no meu peito. Quando meu pai descobriu, quis denunciar. Disse que ia na polícia. Aí aconteceu o acidente. Acidente? Lucas balançou a cabeça. Acharam o corpo dele no rio 3 meses atrás. Polícia disse que ele caiu bêbado. Mas meu pai não bebia, e ele sabia nadar. A voz do menino era firme, mas os olhos estavam cheios de lágrimas seguras. Minha mãe ficou louca de medo, nos trancou em casa, não deixava a gente sair. Até que um dia ela saiu para comprar comida e não voltou. Não voltou? A gente esperou 2 dias. Mariana chorava. Eu fiquei com medo. Aí lembrei do bilhete que meu pai tinha escrito. Ele sempre falava da senhora. Dizia que a senhora era boa, que não sabia de nada. Que se um dia acontecesse alguma coisa, a gente tinha que vir aqui. Abracei o menino. Ele tremeu inteiro e pela primeira vez desde que chegou, chorou. Chorou como criança. Chorou tudo o que tinha segurado. Passei aquela tarde inteira tentando juntar as peças. Zé, a fazenda, documentos falsos, um homem morto, 2 crianças escondidas. E eu, no meio de tudo, sem saber de nada. Ou será que eu não queria saber? Porque agora que parava para pensar, tinha coisas estranhas. Zé tinha ficado nervoso nos últimos meses antes de morrer. Recebia ligações que atendia longe de mim. Trancava papéis na gaveta. Dizia que era coisa da fazenda, que eu não precisava me preocupar, e eu não me preocupei. Naquela noite, o céu começou a escurecer cedo demais. Nuvens pesadas, pretas, carregadas. O vento mudou, ficou frio, cortante. As galinhas correram para o galinheiro sozinhas. Os cachorros da vizinhança começaram a latir. Tempestade vindo. Fechei todas as janelas, acendi as velas, enchi baldes de água. Lucas ajudou. Mariana se agarrou na minha saia. A chuva começou devagar, depois ficou grossa, depois virou tromba d'água. O vento uivava como bicho, as janelas batiam, os telhados gemiam. A energia foi embora, a casa ficou no escuro só com a luz fraca das velas. E então ouvi. Batidas na porta, fortes, insistentes, desesperadas. Lucas se agarrou em mim. Mariana começou a chorar. Não abre, ele implorou, a voz engasgada de medo. Mas a porta não estava trancada direito. Com a força do vento, ela se abriu de repente. Não era homem nenhum. Era a tempestade entrando como um animal furioso, derrubando tudo, apagando velas, encharcando o chão. Corri para fechar. Travei a porta, empurrei a mesa pesada contra ela. Lucas me ajudou com força de adulto em corpo de criança. A chuva durou a noite toda, e junto com ela, meu medo. Porque eu sabia, se alguém quisesse entrar de verdade, porta nenhuma ia segurar. Estrada de lama, sem telefone, sem luz, sozinha com 2 crianças que alguém queria fazer sumir. Passei a madrugada acordada, sentada no chão entre os 2. Lucas dormiu por cansaço, segurando minha mão. Mariana encostou a cabeça no meu colo, e ali, naquele silêncio cheio de trovão e medo, eu entendi uma coisa. Não importava se a fazenda era minha ou não. Não importava se Zé tinha me enganado. Não importava se eu ia perder tudo. O que importava eram aquelas 2 crianças. Aquele momento. Aquela escolha. Quando o dia clareou, a estrada tinha virado rio de lama. Ninguém ia conseguir subir até a casa. Nós 3 estávamos isolados e, de algum jeito esquisito, aquilo me trouxe paz. Porque enquanto a estrada tivesse intransitável, ninguém chegava até nós. Levou 3 dias para a estrada secar o suficiente. 3 dias em que eu, Lucas e Mariana viramos uma família estranha. Cozinhava, eles comiam, eu lavava roupa, eles ajudavam a estender. À noite, sentava na varanda com os 2, olhando as estrelas. Lucas perguntava nome de constelação. Mariana cantarolava baixinho. No 4º dia, peguei a caminhonete velha e desci até a cidade. Deixei as crianças trancadas em casa com comida e água. Prometi que voltava.
Fui direto no escritório do doutor Américo, advogado velho que conhecia meu pai. Contei tudo. Mostrei os papéis. Ele ouviu calado, o rosto cada vez mais sério. Isso aqui é grave, dona. Muito grave. Envolve gente grande. Eu sei. Mas preciso proteger essas crianças. Ele suspirou fundo. Vou te ajudar, mas vai demorar e vai ser perigoso. Demorou 5 meses. 5 meses de investigação. Polícia, gente importante envolvida, ameaças anônimas, carros estranhos passando devagar na frente de casa. Descobriram tudo: esquema de falsificação de documentos, roubo de terras, várias fazendas, vários mortos. O pai de Lucas e Mariana era testemunha, por isso foi morto. A mãe deles tinha sumido de verdade. Acharam o corpo dela 2 meses depois, jogado numa estrada. Perdi a fazenda. Foi tomada pela justiça. Descobriram que Zé tinha mesmo vendido tudo com papéis falsos antes de morrer. Talvez tivesse sido forçado. Talvez tivesse sido ganância. Nunca vou saber. Mas ganhei a guarda de Lucas e Mariana. O juiz perguntou se eu tinha certeza. Se sabia que ia ser difícil, se tinha condição. Olhei para as 2 crianças sentadas no banco do fórum, de mãos dadas, assustadas. Tenho, respondi. Hoje moramos numa casa pequena nos arredores da cidade. 3 quartos, quintal com pé de manga, cerca baixa. Não tenho mais o cerrado imenso, não tenho mais o silêncio pesado da fazenda, não tenho mais a solidão que me acompanhava fazia 4 anos. Tenho barulho de criança correndo descalça pelo chão, tenho briga por brinquedo, tenho risada na hora do almoço, tenho Lucas me ajudando a lavar louça, tenho Mariana desenhando na mesa da cozinha. Lucas me chama de tia. Mariana, às vezes, esquece e me chama de mãe. Eu deixo, porque no fundo é isso que eu sou. Não por sangue, por escolha. De vez em quando pego a caminhonete e volto até a fazenda, ou o que sobrou dela. A casa foi vendida. Gente de fora mora lá agora, mas eu paro do lado de fora, na estrada de terra, e olho. A poeira vermelha ainda gruda no meu sapato. O cheiro do cerrado ainda enche meu peito. E eu lembro de tudo. Do Zé, da solidão, do dia que encontrei 2 crianças no meu portão. E agradeço. Porque aprendi que a gente não escolhe a vida que perde, mas pode escolher a vida que reconstrói. Aprendi que solidão não é falta de gente, é falta de quem importa. Aprendi que salvar alguém não é sobre ser herói, é sobre estar presente quando o destino bate na porta. E aprendi principalmente que não fui eu quem salvou aquelas crianças. Foram elas que me salvaram, do vazio, do silêncio, da morte em vida que é viver sem propósito. Hoje, quando acordo às 5 da manhã, não é por costume. É porque ouço o barulho deles acordando. E sei que tem café para fazer, que tem lancheira para preparar, que tem cabelo para pentear, que tem vida acontecendo. E que eu, finalmente, depois de tanto tempo, estou viva de novo. A poeira vermelha ainda marca meu caminho. Mas agora ela marca o caminho de 3. Os primeiros meses na casa nova foram mais difíceis do que eu imaginava. Não pela falta de dinheiro, embora isso pesasse. Não pelo espaço apertado, embora a gente tropeçasse um no outro toda hora, mas pela adaptação, pela mudança, pelo medo que ainda morava dentro daquelas 2 crianças. Lucas acordava no meio da noite gritando. Sonhava com o pai afogado no rio, com a mãe sumindo na esquina, com homens de caminhonete preta batendo na porta. Eu corria para o quarto dele, acendia a luz, segurava ele até parar de tremer. Foi só sonho, filho, só sonho. Mariana desenvolveu o costume de verificar todas as portas antes de dormir. Trancava, destrancava, trancava de novo. Contava quantas vezes tinha trancado. Se perdia a conta, começava tudo outra vez. Levava meia hora, às vezes mais. Um dia perguntei para o doutor Américo se devia levar eles num psicólogo. Ele disse que sim, que trauma de criança não sara sozinho.
Mas psicólogo custava caro. E o dinheiro da venda da fazenda tinha ido quase todo para as dívidas e para os processos. Então eu fazia o que podia. Conversava com eles toda noite antes de dormir. Perguntava como tinha sido o dia. Ouvia, não julgava, não apressava, só ouvia. Lucas começou a falar mais. Contava do pai, de como ele ensinava a pescar no açude, de como fazia pipa de papel de pão, de como ria alto quando estava feliz. Ele era bom, tia, Lucas dizia, os olhos brilhando. Ele só quis fazer a coisa certa e mataram ele por isso. Eu sei, meu filho, eu sei. Mariana não falava do pai nem da mãe, mas desenhava. Desenhava toda hora, pessoas, casas, famílias de mãos dadas. Todas as figuras tinham olhos grandes demais, como se tivessem visto coisa demais para a idade que tinham. Guardei todos os desenhos dela numa pasta. Achei que um dia, quando ela crescesse, ia querer ver, ia querer lembrar. Ou talvez não. Talvez fosse melhor esquecer. Mas no fundo eu sabia. Trauma não esquece. A gente aprende a viver com ele, a carregar ele de um jeito que não doa tanto. A primeira vez que Mariana riu de verdade foi 3 meses depois de chegarmos na casa nova. Eu tinha comprado um filhote de cachorro vira-lata na feira, daqueles pequeninhos, com orelha caída e olho arregalado. Paguei R$ 10. O homem disse que ia jogar fora se ninguém quisesse. Trouxe o bicho para casa escondido numa sacola. Lucas viu primeiro. "O que é isso, tia?" "Um novo morador." Mariana se aproximou devagar. O cachorrinho latiu fininho, tentou pular, caiu de costas. Ela riu. Uma risada alta, limpa, de criança de verdade. Foi a primeira vez que ouvi aquele som. Chamamos o cachorro de Trovão, porque tinha chegado na noite da tempestade, mesmo que com 3 meses de atraso. Lucas cuidava dele como se fosse um irmão. Mariana dormia com ele enrolado nos pés. Aos poucos a casa foi virando lar. Plantei tomate no quintal, coentro, alface. Lucas ajudava a regar. Mariana arrancava mato, sempre cantarolando baixinho. Trovão cavava buraco onde não devia. Comprei uma mesinha velha na feira e coloquei debaixo da mangueira. Era ali que a gente tomava café da tarde. Bolo simples, suco de caju. Às vezes, só bolacha com manteiga. Mas era junto. E aos poucos, aquele junto foi curando as feridas que a gente carregava. Matricular Lucas e Mariana na escola foi uma batalha. Precisava de certidão de nascimento, comprovante de residência, histórico escolar. Lucas tinha alguns papéis. Mariana não tinha nada. A mãe nunca tinha registrado ela direito. Levei semanas para conseguir tirar os documentos. Fila no cartório, fila no fórum, papel daqui, papel dali. Toda hora faltava alguma coisa. Toda hora alguém pedia mais um documento. O doutor Américo ajudou. Ligou para gente conhecida. Deu um jeito. No fim, conseguimos. Lucas entrou no 3º ano, Mariana no 1º. No primeiro dia de aula, acordei ele cedo. Fiz pão com ovo. Penteei o cabelo de Mariana, amarrei com uma fita vermelha que comprei especialmente. Vesti Lucas com a camisa nova que tinha guardado para a ocasião. "Vocês estão bonitos", eu disse emocionada. Lucas sorriu, mas estava nervoso. Mariana apertava a mochila contra o peito. Levei os dois até a escola, que ficava a 6 quadras de casa. Era uma escola pública, velha, com grade enferrujada e parede descascada. Mas era escola, era começo. Deixei Lucas primeiro na sala dele. Ele entrou sem olhar para trás. Menino forte, acostumado a se virar. Mariana não queria entrar. "Fica comigo, tia." "Não posso, meu amor. Você precisa estudar, aprender, fazer amigos. E se alguém me levar embora?" O coração apertou. "Ninguém vai te levar. Eu prometo. Eu venho te buscar no fim da aula. Tô aqui esperando, todo dia." Ela me olhou fundo, procurando verdade. Encontrou. Soltou minha mão devagar e entrou na sala, a mochila maior que ela. Fiquei ali parada no portão por uns 10 minutos, só olhando. A professora percebeu, veio até mim. "A senhora é a avó?"
Não, sou a responsável. Ela sorriu, entendendo mais do que eu tinha dito. Fica tranquila, vou cuidar bem dela. E cuidou. Nos primeiros dias, Mariana ficava muda. Não falava com ninguém. Sentava no canto da sala, desenhando. Lucas se metia em briga defendendo o menino menor. Batia, apanhava, voltava para casa com o olho roxo. Eu conversava com ele. Você não precisa resolver tudo no soco, Lucas. Mas o menino estava apanhando. Tinha que ajudar. Tem jeito melhor de ajudar. Qual? Fiquei sem resposta. Porque para Lucas, que tinha aprendido desde cedo que o mundo era violento, que gente boa morria e gente ruim ficava, soco era a única linguagem que fazia sentido. Levei meses para ensinar ele diferente, mas aos poucos ele foi mudando. Fez amigos, amigos de verdade. Começou a trazer menino em casa. Jogavam bola no quintal, subiam na mangueira. Trovão latia feliz. Mariana também foi se abrindo. Fez uma amiga, a Jéssica, menina falante que morava 3 casas abaixo. As duas ficaram inseparáveis. Vinham juntas da escola, faziam lição juntas, dormiam uma na casa da outra nos fins de semana. Ver aquilo me enchia de esperança, porque criança que brinca é criança que cura. Dinheiro sempre foi curto, muito curto. Eu tinha um pouco guardado da venda de umas coisas da fazenda, móveis velhos, ferramentas, gado que sobrou. Mas aquilo não durava para sempre, e eu precisava trabalhar. Comecei vendendo bolo de fubá, de chocolate, de cenoura. Fazia de madrugada, vendia na feira aos sábados. Lucas me ajudava a carregar. Mariana arrumava os bolos na mesa, colocava plaquinha com o preço. Vendia bem. Ganhava uns 200, 300 reais por semana. Não era muito, mas dava para comprar comida, pagar água e luz. Depois comecei a fazer marmita. A dona de uma loja perto de casa encomendou 10 por dia, 15 reais cada, 150 reais por dia. No fim do mês, dava quase 2.000. Acordava às 4 da manhã. Cozinhava arroz, feijão, frango, farofa, montava as marmitas. Lucas levava de bicicleta antes da escola. Era cansativo, muito cansativo. Teve dia que dormia em pé, literalmente. Lucas me achou caída na cadeira da cozinha, a panela ainda no fogo. Ele apagou o fogo, me cobriu com cobertor, deixou eu dormir. Quando acordei, ele estava terminando as marmitas, sozinho. Você não precisava, Lucas. A gente é família, tia. Família ajuda. Chorei. Porque aquele menino de 9 anos tinha mais noção de família do que muito adulto por aí. Com o tempo, o negócio cresceu. Comecei a fazer festa, salgado, doce, bolo de aniversário. O boca a boca funcionou. Tinha semana que eu tinha 3 festas encomendadas. Comprei um freezer velho, depois um fogão melhor, depois uma batedeira. Não ficamos ricos, longe disso, mas a gente comia todo dia. Tinha roupa limpa. Tinha luz, água, tinha dignidade, e isso para mim já era milagre. Um dia, Mariana chegou da escola empolgada. Tia, a professora disse que eu desenho bonito. Disse que eu devia fazer aula. Aula de desenho? Tem um curso na praça, de graça, todo sábado. Fui atrás. Era um projeto social, professor voluntário, material doado. Levei Mariana no sábado seguinte. Ela entrou acanhada, saiu radiante. Tia, eu aprendi a fazer sombra. Olha, mostrou o desenho. Era uma casa com árvore na frente. A sombra estava perfeita. Ficou lindo, minha filha. Minha filha. Tinha sido a primeira vez que eu falava assim. Ela percebeu, sorriu, não disse nada. Mas guardou o desenho com cuidado. Nem tudo foi fácil, nem tudo foi bonito. Teve noite que Lucas gritou tanto no pesadelo que o vizinho bateu na parede. Teve dia que Mariana se trancou no banheiro e não quis sair, chorando, dizendo que queria a mãe. Teve vez que sentei no chão da cozinha e chorei. Chorei porque estava cansada, porque não sabia se estava fazendo certo, porque tinha medo de não ser suficiente. Lucas me achou chorando. Tia, tá tudo bem? Tá, filho, só cansada.
Ele sentou do meu lado. Ficou em silêncio, depois falou: Sabe, tia, eu não lembro direito do rosto da minha mãe. Eu tento lembrar, mas não consigo. Só lembro que ela cheirava a sabonete e que abraçava apertado. Isso é bom, Lucas, lembrar das coisas boas. Mas agora eu tenho você, e você abraça apertado também. Abracei ele, apertado. Mariana tinha dificuldade na escola, não conseguia ler direito. Escrevia as letras trocadas. A professora chamou para conversar. Ela precisa de acompanhamento. Pode ser dislexia ou só o trauma, mas precisa de ajuda. Procurei ajuda gratuita. Achei um projeto de psicopedagogia na universidade. Estudantes atendiam de graça. Levei Mariana. Ela não queria ir. Eu não sou burra, tia. Ninguém disse que você é burra, meu amor. Só precisa de um jeitinho diferente de aprender. Levou meses, mas funcionou. Mariana começou a ler. Devagar, com dificuldade, mas começou. O primeiro livro que leu sozinha foi A Bolsa Amarela. Levou 3 semanas, mas terminou. Tia, eu consegui! Eu li um livro inteiro! A felicidade dela era tanta que parecia que tinha ganhado um prêmio. E tinha o melhor de todos, a confiança em si mesma. Lucas também tinha suas batalhas. Tinha raiva guardada, raiva do mundo, raiva de quem matou o pai, raiva de quem fez a mãe sumir. Um dia bateu num menino na escola, bateu feio. O menino teve que ir para o hospital. Fui chamada na direção. Dona, a gente vai ter que suspender o Lucas. Isso não pode continuar. Eu sei. Me desculpa, vou conversar com ele. Em casa, sentei com Lucas. O que aconteceu? Ele falou mal de você. Disse que você não é minha mãe de verdade, que você só está fingindo. E isso te deixou bravo? Muito. Eu entendo. Mas você não pode bater nas pessoas toda vez que ficar bravo. Isso não resolve nada. Mas fez ele calar a boca. Fez. Mas agora você está suspenso. E ele está se achando a vítima. Quem ganhou? Lucas ficou quieto. Sabe o que o seu pai faria se tivesse aqui? O quê? Ia te ensinar que homem forte não é o que bate, é o que protege. E proteger não é sempre com soco. Às vezes é com palavra, às vezes é com atitude, às vezes é só não dar atenção para quem não merece. Ele pensou. Você acha que meu pai ia ficar com raiva de mim? Não. Acho que ia ficar orgulhoso, porque você está tentando, errando, mas tentando. E isso já é muito. Lucas chorou, pela segunda vez desde que chegou na minha casa. Eu só queria que ele estivesse aqui, para me ensinar, para me dizer o que fazer. Eu sei, filho, eu também queria, mas ele não tá. E a gente tem que seguir mesmo assim. Você, eu, Mariana, a gente tem que seguir juntos. Ele concordou. E aos poucos foi melhorando. A gente criou nossos rituais. Todo domingo ia na feira. Os 3. Andávamos entre as barracas, comprando verdura, fruta, queijo. Mariana escolhia a fruta que queria. Lucas pechinchava com os feirantes. 5 reais? Tá caro, seu Zeca. Faz por 3,5. Esse menino vai ser advogado. O feirante ria. Depois da feira tomávamos sorvete na sorveteria da esquina. Cada um escolhia um sabor. Sentávamos no banco da praça, vendo o mundo passar. Eram momentos simples, mas eram nossos. No Natal do primeiro ano, não tinha dinheiro para presente caro. Comprei um carrinho de controle remoto para Lucas, uma boneca para Mariana. Embrulhei com papel colorido, coloquei embaixo do pinheirinho de plástico que comprei na promoção. Na manhã de Natal, Lucas acordou primeiro. Viu os presentes, correu para o quarto de Mariana. Mari, tem presente, Papai Noel veio. Os 2 abriram os presentes com uma empolgação que me fez esquecer que não era nada muito, porque para eles era tudo. Lucas brincou com o carrinho o dia inteiro. Mariana deu nome para a boneca. Ana. Disse que Ana era a amiga dela. À noite fizemos ceia. Frango assado, arroz, farofa, salada, bolo de chocolate de sobremesa. Sentamos na mesinha debaixo da mangueira, mesmo com calor, porque era tradição.
Lucas agradeceu pela comida, Mariana agradeceu pelo presente, e eu agradeci por eles. No aniversário de Lucas, fiz festa, chamei os amigos da escola, fiz cachorro-quente, pipoca, bolo, pendurei bandeirinhas no quintal, coloquei música. Ele fez 10 anos, 10 anos de menino que tinha virado homenzinho rápido demais. Mas naquele dia ele voltou a ser criança. Brincou de pique-esconde, sujou a roupa de chocolate. Riu alto. Na hora de cantar parabéns, ele pediu: "Tia, faz um pedido por mim também?" "Claro, o que você quer?" "Que a gente fique sempre junto." Acendi as velas. Ele apagou, mas o pedido era meu também. 2 anos depois que saímos da fazenda, Lucas me pediu para voltar lá. Eu quero ver onde meu pai trabalhou, quero ver onde tudo começou. Fiquei em dúvida. Não sabia se era boa ideia, se ia doer demais. Mas Lucas insistiu. "Preciso, tia, para fechar isso dentro de mim." Levei ele num domingo de manhã. Mariana não quis ir. Ficou com a Jéssica. A estrada de terra estava do mesmo jeito. Poeira vermelha, céu grande, calor seco. Quando a fazenda apareceu no horizonte, meu coração apertou. A casa estava diferente. Pintada de outra cor. Cerca nova. Carros na garagem. Parei na frente do portão. Lucas desceu da caminhonete e ficou olhando. "Era aqui?" Era. Ele andou até o portão. Colocou a mão na grade. "Onde meu pai trabalhava?" Apontei para os fundos. "Ali, no celeiro." Cuidava das ferramentas. Consertava cerca, ajudava na colheita. "Posso entrar?" "Não sei se os donos deixam, mas antes que eu pudesse fazer nada, um homem saiu da casa. Devia ter uns 50 anos. Olhou para a gente. "Posso ajudar?" "Morei aqui antes," eu disse. "Queria só mostrar para o menino." O homem olhou para o Lucas, depois para mim. "Pode entrar." "Sem problema." Entramos. Lucas caminhou devagar, olhando tudo. A casa, o pasto, o celeiro velho, que agora estava reformado. Ele entrou no celeiro. Ficou ali parado no meio, em silêncio. Fechou os olhos. "É como se eu conseguisse sentir ele aqui, tia." "Talvez consiga mesmo." Ele se virou para mim. "Você acha que ele sabia? Que ia dar tudo errado?" "Acho que sabia que era perigoso. Mas fez mesmo assim, porque era o certo. Ele foi burro? Não. Foi corajoso." Lucas pensou. "Eu quero ser igual a ele. Corajoso, mesmo quando dá medo." "Você já é, meu filho. Já é." Saímos da fazenda devagar. Lucas olhou para trás uma última vez. "Agora está fechado," ele disse. "Agora eu posso seguir." No caminho de volta ele ficou quieto, mas era um silêncio diferente, mais leve, mais em paz. Mariana continuou desenhando. Desenhava cada vez melhor. O professor do curso percebeu. "Essa menina tem talento, de verdade." Inscrevi ela num concurso de desenho infantil que vi anunciado na rádio. Tema livre. Prêmio, material de arte completo. Ela ficou nervosa. "E se eu não ganhar?" "Não importa. O importante é participar. Mostrar o que você sabe fazer." Ela fez um desenho de uma casa, uma mulher na varanda, 2 crianças brincando no quintal, um cachorro correndo, céu azul, sol grande. Era nossa casa, nossa família. Enviamos o desenho pelo correio. Esquecemos. 3 meses depois recebemos uma carta. Mariana tinha ganhado, 1º lugar, categoria 7 a 9 anos. Ela não acreditou. "Tia, tô lendo certo?" "Tá, meu amor, você ganhou." Ela gritou. Gritou tão alto que Lucas veio correndo, achando que tinha acontecido alguma coisa. Eu ganhei! Eu ganhei um concurso!" Lucas abraçou ela. Eu abracei os dois. Trovão latiu empolgado. Fomos buscar o prêmio na prefeitura. Uma maleta cheia de lápis de cor, tinta, pincéis, papel. Mariana abraçou a maleta como se fosse ouro. Pediram para ela dizer algumas palavras para o jornal local. Ela ficou tímida, mas falou. "Eu desenho porque é o jeito que eu converso com o mundo. E agora o mundo está conversando de volta comigo." A frase saiu no jornal. Recortei. Guardei. Porque aquela menina que não falava, que tinha tanto medo, estava aprendendo a usar a voz.
do jeito dela, mas estava aprendendo. Um dia, Mariana me perguntou: Tia, você vai casar de novo? A pergunta me pegou de surpresa. Por que você está perguntando isso? Porque a mãe da Jéssica está namorando e a Jéssica ficou brava. Disse que não quer outro pai. Entendi. Você está com medo que eu namore alguém e vocês fiquem em segundo lugar? Ela concordou com a cabeça. Olha, Mariana, eu não sei se vou namorar alguém de novo um dia. Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa eu te garanto. Nada, nada nesse mundo vai fazer vocês ficarem em segundo lugar. Vocês são minha prioridade, sempre. Promete? Prometo. Ela ficou satisfeita, mas a verdade é que a pergunta me fez pensar. Eu tinha 43 anos. Tinha passado 4 anos sozinha depois da morte do Zé. Depois 2 anos cuidando de Lucas e Mariana. Tinha desistido de pensar em mim como mulher. Tinha virado só mãe, só cuidadora. Mas às vezes, de noite, quando os dois dormiam, eu me pegava pensando, e eu, e minha vida, e meus sonhos? Porque eu tinha sonhos também. Antes, queria viajar, conhecer o mar, aprender a tocar violão, ter tempo para ler. Mas agora, meus sonhos eram outros. Ver Lucas formado, ver Mariana feliz, dar a eles o que a vida tinha tirado. E sabe de uma coisa? Tava tudo bem. Porque às vezes a gente não escolhe os sonhos, eles escolhem a gente. Quando Lucas completou 12 anos, começou a falar sobre o futuro. Tia, eu vou ser advogado. Advogado? É, para defender gente como meu pai. Gente que faz a coisa certa e se ferra por causa disso. O coração encheu. Você vai ser um ótimo advogado, Lucas. Mas para isso eu preciso estudar muito, né? Muito. Então eu vou estudar, todo dia. Prometo. E estudou. Lucas virou o melhor aluno da turma. Tirava nota alta em tudo. Ganhava elogio de professor. Participava de Olimpíada de Matemática, de Português, de Ciências. Eu ia em todas as reuniões da escola. Sentava na cadeira pequena, ouvindo a professora falar bem do meu menino. Ele é esforçado, dedicado e muito inteligente. Saía de lá orgulhosa. Um dia Lucas trouxe um papel para casa. Tia, tem uma escola técnica na capital. Ensino médio com curso profissionalizante. É gratuita, mas tem que passar num teste. Você quer ir? Ele hesitou. Quero, mas é longe. Eu ia ter que morar lá no alojamento. O peito apertou. E você quer ir mesmo sabendo que vai ficar longe? Eu acho que preciso, para ter futuro. Mas eu vou sentir saudade de você, da Mariana, do trovão. A gente também vai sentir. Mas se é isso que você quer, então vai. A gente se vira. Ele abraçou forte. Obrigado, tia. Por tudo. Lucas estudou feito louco para os próximos 6 meses. Acordava às 5, estudava até meia-noite. Eu fazia café, levava no quarto dele. Não exagera, filho. Precisa dormir também. Eu sei, tia. Só mais um pouquinho. No dia da prova, levei ele até a capital. 3 horas de ônibus. Ele foi nervoso, roendo unha. E se eu não passar? Se não passar, tenta de novo ano que vem. Mas eu não quero decepcionar você. Lucas, olha para mim. Você nunca, nunca vai me decepcionar. Entendeu? Nunca. Ele respirou fundo. Entrou. 2 horas depois, saiu. Como foi? Difícil, mas acho que fui bem. O resultado saiu 3 semanas depois. Internet. Eu não sabia mexer direito, mas pedi ajuda para a vizinha. Procuramos o nome dele. Lá estava, aprovado, em 5º lugar entre 300 candidatos. Gritamos, as 2. Lucas apareceu correndo. O que foi? Você passou, você passou. Ele ficou branco, depois vermelho, depois começou a chorar. Eu consegui, tia, eu consegui. Conseguiu, meu filho, conseguiu. O dia que Lucas foi embora para a capital foi um dos mais difíceis da minha vida. Arrumei a mala dele com cuidado, roupas limpas, sabonete, escova de dente, sandálias novas.
Coloquei uma foto nossa dentro. Eu, ele, Mariana e Trovão, tirada no Natal anterior. No verso da foto escrevi: não importa onde você esteja, você sempre tem um lar para voltar. Com amor, tia. Na manhã da partida, Mariana acordou chorando. Não quero que o Lucas vá embora. Eu sei, meu amor, eu também não. Mas ele precisa, e a gente precisa ser forte por ele. Tomamos café em silêncio. Lucas não comeu quase nada. Tava nervoso. Fomos de ônibus até a rodoviária. Lucas abraçou Mariana no portão. Você cuida da tia, tá? E estuda bastante. Você volta nas férias? Volto. Prometo. Chegou a hora de embarcar. Lucas me abraçou forte, tão forte que quase não consegui respirar. Obrigado, tia, por tudo. Pela comida, pela casa, pela paciência. Mas principalmente por não ter desistido da gente. Quando a gente chegou aqui naquela manhã, a gente não era nada. E agora, a gente é alguém. Por causa de você. Chorei. Chorei muito. Você sempre foi alguém, Lucas. Sempre. Eu só ajudei você a acreditar nisso. Ele entrou no ônibus, sentou na janela. Acenou. O ônibus saiu, levantando poeira. Mariana apertou minha mão. Ele vai ficar bem, né, tia? Vai, meu amor. Ele é forte, igual o pai dele. Voltamos para casa em silêncio. A casa estava estranha, quieta demais, vazia demais. Mas aos poucos fomos nos acostumando. Lucas ligava todo domingo. Contava das aulas, dos amigos novos, das saudades. Mariana ficava grudada no telefone, contando tudo também. Eu só ouvia, feliz. Nas primeiras férias ele voltou, mais alto, mais maduro. Mas ainda nosso Lucas. Ficou um mês, ajudou em casa, jogou bola com os amigos, dormiu até tarde. Quando voltou para a escola, a despedida foi mais fácil, porque agora a gente sabia. Separação não é fim, é só intervalo. Com Lucas longe, Mariana e eu ficamos mais próximas ainda. Ela me ajudava na cozinha. Aprendi a fazer marmita enquanto ela fazia lição. Conversávamos sobre escola, sobre sonhos, sobre medos. Mariana continuou desenhando. Vendia alguns desenhos na feira. Ganhava um dinheiro. Guardava tudo num cofrinho. Para que você está guardando? Para comprar material melhor. E para ajudar em casa. Você não precisa ajudar em casa, Mariana. Mas eu quero. A gente é família. Família ajuda. As mesmas palavras que Lucas tinha dito anos atrás. Eles tinham aprendido. Família não é sangue. É escolha. É estar presente. É dividir o peso. Quando Mariana completou 12 anos, a professora de artes conversou comigo. Mariana tem muito talento. Ela devia tentar uma bolsa na escola de artes da capital. É a melhor da região. Mas é longe. É, mas ela merece essa chance. Conversei com Mariana. O que você acha? Eu quero tentar, tia, mas não quero te deixar sozinha. Você não vai me deixar sozinha. Você vai seguir seu sonho. E eu vou estar aqui torcendo, sempre. Ela tentou, mandou portfólio, fez entrevista. Esperamos ansiosas. A resposta veio 2 meses depois. Bolsa integral, incluindo alojamento e alimentação. Mariana tinha conseguido. Choramos juntas, de alegria, de orgulho, de medo, porque agora ia ser eu sozinha de novo, mas sozinha diferente, sozinha sabendo que tinha feito a coisa certa, que tinha ajudado 2 crianças a terem futuro. Hoje, a casa está quieta de novo. Lucas mora na capital, cursando Direito numa universidade federal. Passou no vestibular em primeiro lugar. Trabalha meio período num escritório de advocacia popular, defendendo gente pobre. Mariana estuda artes. Já teve desenhos expostos em galeria. Já vendeu quadros. Já sonha alto. Os 2 voltam nas férias. Chegam com mala pesada, cheia de roupa suja. Enchem a casa de barulho, de risada, de vida. E quando vão embora de novo, deixam silêncio. Mas é um silêncio diferente daquele de anos atrás. Não é silêncio de solidão.
é silêncio de missão cumprida. Eu ainda acordo às 5 da manhã. Ainda faço café forte. Ainda varro a varanda. Mas agora faço tudo isso sorrindo, porque sei que tem propósito, que tem sentido. Trovão continua comigo. Velho, manco de uma perna, mas ainda late quando alguém passa no portão. Plantei mais coisas no quintal. Agora tem pé de limão, goiaba, acerola. Tem horta com alface, tomate e pimentão. Continuo fazendo marmita. Continuo vendendo bolo. Continuo vivendo simples, mas vivendo com dignidade. Outro dia, uma mulher bateu no meu portão. Magrinha, assustada, com uma criança no colo. A senhora pode me ajudar? Eu preciso de comida. Meu filho está com fome. Não perguntei nada. Abri o portão, levei ela para dentro. Esquentei comida, dei leite para a criança. Enquanto ela comia, olhei pela janela. E me lembrei do dia que encontrei Lucas e Mariana. E entendi. A gente não salva todo mundo, mas salva quem cruza nosso caminho. E isso já basta, porque às vezes a única diferença entre desistir e recomeçar é alguém abrir a porta. Alguém oferecer um prato de comida. Alguém dizer, você não está sozinha. Foi o que fizeram por mim quando Zé morreu, mesmo que eu não tenha percebido na época. Foi o que eu fiz por Lucas e Mariana. Foi o que eles fizeram por mim de volta. E é o que eu continuo fazendo. Porque aprendi. O mundo é duro. A vida é injusta. Gente boa sofre. Gente ruim vence. Mas no meio de tanta dor, tem a gente. A gente comum. A gente que abre porta, que divide pão, que estende a mão. E isso, no fim, é o que importa. Encontrei esta carta escrita por Lucas 6 anos depois, quando ele se formou em Direito. Ele leu em voz alta na festa de formatura, na frente de todos. Guardo até hoje. Quando eu era criança, achei que ia morrer. De fome, de medo, de tristeza. Eu e minha irmã estávamos sozinhos no mundo. Meu pai tinha morrido tentando fazer a coisa certa. Minha mãe tinha sumido tentando nos proteger. Não tinha ninguém. Até que batemos na porta de uma mulher, uma viúva, sozinha, calejada pela vida, que não tinha motivo nenhum para nos acolher. Mas acolheu. Ela nos deu comida, nos deu casa, nos deu roupa, mas principalmente nos deu algo que a gente tinha perdido. Esperança. Essa mulher não é minha mãe de sangue, mas é minha mãe de escolha. E isso é mais forte, porque ela não precisava me amar, mas amou. Hoje eu me formo em direito. Vou defender gente como meu pai. Gente que faz a coisa certa mesmo quando é perigoso. E faço isso porque aprendi com ela. Com a mulher que parou no meio da sua própria dor para cuidar da dor dos outros. Tia, obrigado por ter aberto a porta. Por ter ficado, por não ter desistido. Você salvou 2 vidas naquele dia, mas acho que a gente salvou a sua também. E é isso que eu quero fazer pelo resto da minha vida, salvar gente, como você me salvou. Com amor eterno, Lucas. Quando ele terminou de ler, não tinha olho seco na sala. Eu chorei. Mariana chorou. Os amigos choraram. E naquele momento entendi. Valeu a pena. Cada madrugada acordada, cada conta apertada, cada medo, cada lágrima valeu a pena. Porque no fim a gente não leva nada dessa vida, não leva dinheiro, não leva terra, não leva casa, a gente leva amor, a gente leva vínculo, a gente leva as vidas que tocou. E eu toquei 2, profundamente, e elas tocaram a minha. E isso, no final das contas, é tudo o que importa. A poeira vermelha ainda marca meu caminho, mas agora ela marca o caminho de 3. E onde tem 3, tem família. E onde tem família, tem lar. E onde tem lar, tem esperança. Sempre. Foi numa terça-feira comum, dessas que não prometem nada além de rotina. Eu estava preparando massa de bolo quando o telefone tocou. Número desconhecido, quase não atendi. Mas algo me fez atender. Alô, dona... A senhora é a responsável pelo Lucas e pela Mariana? A voz era de homem, formal, oficial demais. O coração disparou. Sou sim. Aconteceu alguma coisa? Eles estão bem? Estão. Calma. Não é sobre eles.
É sobre o caso deles. Meu nome é Delegado Henrique Tavares. Trabalho na Delegacia de Homicídios da capital. A gente reabriu o caso da morte do pai das crianças. Sentei na cadeira devagar. Reabriram. Por quê? Surgiram novas evidências. E precisamos conversar com a senhora. Pode vir até a delegacia amanhã? Posso, mas depois de tanto tempo. Por que agora? Ele hesitou. Porque um dos envolvidos resolveu falar. E o que ele contou muda tudo. Desliguei o telefone com a mão tremendo. Fiquei sentada ali, na cozinha silenciosa, tentando processar. 6 anos. Tinha passado 6 anos. O caso tinha sido arquivado, considerado acidente, e agora, do nada, reabriam tudo. Liguei para Lucas. Ele estava na faculdade. Tia, tudo bem? Ligaram da delegacia, sobre o caso do seu pai. Silêncio do outro lado. O que eles disseram? Que reabriram, que tem novas evidências. Querem que eu vá lá amanhã. Eu vou com você. Não precisa, filho. Você tem aula. Eu vou. Isso é sobre meu pai. Eu preciso estar lá. Não discuti. Sabia que era inútil. Chegamos cedo. A delegacia era um prédio velho, com cheiro de papel embolorado e café requentado. Um policial nos levou até uma sala pequena, com mesa de metal e 2 cadeiras desconfortáveis. O delegado Henrique entrou 5 minutos depois. Devia ter uns 40 e poucos anos, cabelo grisalho, olhar cansado de quem já viu coisa demais. Obrigado por virem. Sei que isso não deve ser fácil. Lucas falou antes que eu pudesse responder. O senhor disse que tem novas evidências. Quais? O delegado abriu uma pasta. Há 3 semanas prendemos um homem por envolvimento em outro esquema de falsificação de documentos. Durante o interrogatório, ele mencionou o caso do seu pai. Disse que tinha informações, que queria colaborar em troca de redução de pena. E o senhor acredita nele? Perguntei. Checamos as informações. Batem. Ele nos deu nomes, datas, detalhes que só quem estava envolvido saberia. Lucas se inclinou para frente. Quem matou meu pai? O delegado suspirou. Segundo o depoimento, foi encomendado. Seu pai descobriu o esquema de roubo de terras. Ameaçou denunciar. Viraram uma ameaça. Então mandaram matar. Forjaram como acidente. Quem mandou? A voz de Lucas era de gelo. O delegado tirou uma foto da pasta, colocou na mesa. Eu olhei, senti o chão sumir. Era Zé, meu marido. Lucas pegou a foto. Ficou pálido. Não, isso não pode estar certo. Seu Zé já tinha morrido quando meu pai foi morto. Não, Lucas. O delegado balançou a cabeça. Seu pai morreu 6 meses antes do Zé. O esquema já estava em andamento. Seu Zé estava sim envolvido. Ele era um dos cabeças. Senti a sala girar. Não, não. Zé não faria isso. Ele não era assim. O delegado me olhou com pena. Senhora, eu entendo, mas as provas são sólidas. Assinaturas, transferências bancárias, testemunhas. Seu marido não era a pessoa que a senhora achava que era. Lucas largou a foto na mesa. Levantou. Saiu da sala sem dizer nada. Corri atrás dele. Encontrei Lucas no corredor, encostado na parede, a cabeça entre as mãos. Lucas, eu passei anos achando que meu pai tinha sido morto por fazer a coisa certa, que ele era herói. E agora descubro que foi o marido da mulher que me acolheu que mandou matar ele. Lucas, eu não sabia. Eu juro que não sabia. Ele levantou a cabeça. Os olhos vermelhos, mas sem lágrima. Eu sei, tia. Eu sei que você não sabia. Você também foi enganada. A gente foi enganado junto. Abracei ele. Apertado. Eu sinto muito, meu filho. Sinto muito pelo que o Zé fez. Sinto muito por tudo. Não é culpa sua, tia. Nunca foi. Ficamos ali, abraçados no corredor frio da delegacia, carregando juntos o peso de uma verdade que demorou 6 anos para aparecer. O delegado saiu da sala. Vocês querem saber o resto? Lucas concordou. Voltamos. Sentamos de novo. Seu Zé não era o único. Tinha mais gente. Gente importante. Políticos, empresários, juízes. O esquema era grande.
muito grande. Roubavam terras, falsificavam documentos, vendiam, lavavam dinheiro. E meu pai descobriu tudo? Lucas perguntou. Descobriu por acidente, viu documentos, percebeu as assinaturas falsas, confrontou seu Zé. Seu Zé tentou comprar o silêncio dele, ofereceu dinheiro. Seu pai recusou, disse que ia denunciar. Aí viraram um problema. E minha mãe? A voz de Lucas tremia. O que aconteceu com ela? O delegado hesitou. A gente ainda está investigando, mas acreditamos que ela também foi morta. Não conseguimos localizar o corpo ainda, mas testemunhas afirmam que ela foi levada 2 dias depois que vocês fugiram. Lucas fechou os olhos, respirou fundo. Então ela não abandonou a gente, ela tentou proteger a gente. Exatamente, e conseguiu. Vocês estão vivos por causa dela. Fiquei em silêncio, processando tudo. Zé, meu Zé, o homem que eu tinha amado, o homem que tinha dormido do meu lado por 15 anos. Era assassino, ladrão, mentiroso, e eu nunca tinha desconfiado de nada. Saímos da delegacia 2 horas depois. Lucas estava quieto, quieto demais. No caminho de volta, ele finalmente falou: Tia, você ainda ama ele? Mesmo sabendo de tudo? Pensei muito antes de responder. Eu amei quem eu achava que ele era. E não dá para desamar o passado só porque o presente mudou. Mas agora tem raiva misturada, tristeza, decepção. Eu não sei o que sinto, Lucas. É tudo muito confuso. Você acha que ele te amava de verdade? Acho que sim, do jeito torto dele. Mas amava. Eu vi nos olhos dele, quando ele estava morrendo. Tinha amor ali, mas tinha culpa também. Agora eu entendo por quê. Lucas ficou quieto de novo. Sabe o que é mais doido, tia? A gente se encontrou por causa de tudo isso. Se meu pai não tivesse sido morto, se minha mãe não tivesse sumido, eu e Mariana nunca teríamos batido na sua porta. E você teria ficado sozinha para sempre. É verdade. Então, no fim, tudo aquilo de ruim acabou virando coisa boa. Pra gente, pelo menos. Mas custou vidas, Lucas. Seu pai, sua mãe. Isso não é pouco. Eu sei. E eu nunca vou esquecer. Mas também não vou deixar que a morte dele seja em vão. Vou me formar. Vou ser advogado. Vou processar cada um dos envolvidos nesse esquema. Vou fazer justiça. Não só pelo meu pai, mas por todas as pessoas que foram roubadas, enganadas, mortas. Olhei para ele. Não era mais o menino magro e assustado que apareceu no meu portão. Era um homem, determinado, forte, cheio de propósito. Seu pai ia ficar orgulhoso de você, Lucas. E seu marido ia ficar com medo, ele respondeu com um meio sorriso amargo, porque eu vou atrás de todos eles. Todos. Ligar para Mariana foi a parte mais difícil. Ela atendeu empolgada, como sempre. Tia, você não acredita. Meu quadro foi escolhido para a exposição do fim de ano. Que maravilha, minha filha. Parabéns. Ela percebeu o tom da minha voz. O que aconteceu? Tá tudo bem? Tá, mas preciso te contar uma coisa. Você tá sozinha? Tô. Fala. Contei. Tudo. Devagar. Com cuidado. Mas contei. Silêncio do outro lado. Mariana? Então, minha mãe não nos abandonou? Não, meu amor. Ela tentou proteger vocês até o fim. Ouvi ela chorar. Baixinho, do jeito dela. Eu passei anos achando que ela não amava a gente o suficiente, que ela tinha escolhido se salvar. Ela escolheu salvar vocês. E salvou. Você e o Lucas estão vivos, estudando com futuro, por causa dela. E por causa de você, tia. Eu só continuei o que ela começou. Ficamos em silêncio. Um silêncio pesado, cheio de coisas não ditas. Tia, eu vou voltar para casa no fim de semana. A gente precisa conversar direito, os 3, juntos. Pode vir, meu amor. Eu tô aqui. Desliguei. Sentei na varanda, olhando o céu escurecer. Trovão veio deitar do meu lado, a cabeça no meu pé. Pensei em Zé, no homem que ele foi, no homem que ele fingiu ser.
Pensei no pai de Lucas, morto por fazer a coisa certa. Pensei na mãe deles, morta por tentar proteger os filhos. E pensei em como a vida é estranha, como o bem e o mal se misturam, como as pessoas não são só uma coisa. Zé tinha me amado, mas também tinha matado. As duas coisas eram verdade ao mesmo tempo, e eu tinha que aprender a viver com isso. Da cura Mariana chegou na sexta à noite, mais magra, mais alta, mas ainda minha menina. Lucas já estava em casa desde quarta. Passamos o sábado inteiro conversando sobre o caso, sobre o passado, sobre os pais deles, sobre Zé, sobre tudo. Choramos muito, os três, abraçados na sala, deixando a dor sair. No domingo, Lucas sugeriu: vamos visitar os túmulos do meu pai e da fazenda onde tudo começou. Concordamos. Fomos primeiro no cemitério. O túmulo do pai deles era simples, uma cruz de madeira, já apagada pelo tempo. Lucas limpou, Mariana colocou flores. Ficamos ali, em silêncio. Lucas falou primeiro: pai, eu prometo que vou terminar o que você começou. Vou fazer justiça, pelos você e pela mãe. Pode descansar. Mariana só chorou. Eu segurei a mão dela. Depois fomos até a fazenda, a mesma que tínhamos visitado anos antes. Paramos na frente do portão. Aqui começou tudo, Lucas disse. O crime, a morte, mas também nossa salvação. Porque foi aqui que a gente encontrou você, tia. Olhei para casa, para o cerrado, para o céu imenso. Sabe de uma coisa? Eu disse. Eu não odeio esse lugar, apesar de tudo. Porque foi aqui que eu aprendi quem eu era de verdade. Aqui eu deixei de ser só a viúva do Zé. Aqui eu virei mãe de vocês. Mariana abraçou meu braço. Você sempre foi nossa mãe, tia, desde o primeiro dia. Lucas concordou. Mesmo sem saber, você salvou a gente. E a gente salvou você. A gente se salvou junto. Ficamos ali, os três, olhando a fazenda. O lugar onde tudo tinha começado, e onde, de certo jeito, tudo tinha terminado também. Mas o mais importante, onde tudo tinha recomeçado. 2 meses depois, Lucas me ligou. Tia, eu tomei uma decisão. Que decisão? Vou adotar oficialmente o sobrenome de vocês. E vou processar todos os envolvidos na morte do meu pai. Vou fazer isso como advogado, como filho dele e como seu filho também. O coração encheu. Você tem certeza? Absoluta. Você me deu sobrenome quando me deu família. Agora eu quero tornar isso oficial. Você me deixa? Chorei. Claro que deixo, meu filho. Nada me deixaria mais orgulhosa. Mariana fez o mesmo na semana seguinte. E assim, 6 anos depois de baterem no meu portão, Lucas e Mariana deixaram de ser as crianças do silêncio. E viraram oficialmente meus filhos. Lucas Silva, Mariana Silva, o Silva de Zé. Mas agora com significado novo. Significado de família escolhida, de amor que cura, de recomeço que é possível. O julgamento dos envolvidos demorou mais 2 anos. Processo longo, complicado, com gente poderosa tentando abafar. Mas Lucas não desistiu. Trabalhou dia e noite, juntou provas, testemunhas, documentos, e no fim conseguiu 7 condenados, incluindo políticos, empresários e o executor. O homem que de fato tinha matado o pai de Lucas. No dia da sentença, eu, Lucas e Mariana estávamos lá, na primeira fila. Quando o juiz bateu o martelo, Lucas não comemorou, não sorriu, apenas fechou os olhos e respirou fundo. Acabou. Ele sussurrou. Finalmente acabou. Saímos do fórum em silêncio. Lá fora, Lucas parou. Olhou para o céu. Pai, mãe, espero que vocês possam descansar agora. Eu fiz o que precisava ser feito. Eu fiz justiça. E naquele momento, vi o peso sair dos ombros dele. O peso que carregava desde os 8 anos de idade. Ele finalmente tinha fechado o ciclo e podia viver de verdade. Parte 9. O presente. Hoje, 8 anos depois que Lucas e Mariana chegaram, a vida é diferente. Lucas se formou. É advogado.
Trabalha defendendo comunidades rurais contra grilagem de terra. Ganha pouco, mas dorme tranquilo. Conheceu uma moça, a Fernanda, também advogada. São noivos. Vão casar ano que vem. Mariana terminou a escola de artes. Expõe em galerias. Vende quadros. Sonha em estudar fora do país. E vai conseguir, tenho certeza. Eu continuo na mesma casa, mas agora tem placa na porta. Marmitas da Dona Maria. Virou pequeno negócio. Tenho 3 funcionárias. Não fico rica, mas vivo bem. Trovão morreu ano passado, de velhice. Choramos. Enterramos ele debaixo da mangueira. Lucas fez uma plaquinha de madeira. Trovão, o cachorro que latiu no tempo certo. Adotamos outro cachorro. Um vira-lata preto com orelha em pé. Chama-se Esperança. Porque é isso que a gente tem, esperança. De que dias melhores vêm, de que dor passa, de que amor cura, de que família se constrói. Epílogo do capítulo, a carta que nunca enviei. Encontrei este texto que escrevi numa madrugada 2 anos atrás, quando não conseguia dormir. Nunca mostrei para ninguém, mas acho que agora posso compartilhar. Zé, eu não sei se você me ouve de onde está. Não sei se existe vida depois da morte, se existe julgamento, se existe alguma coisa além daqui. Mas preciso falar com você mesmo assim. Eu te amei, amei de verdade, com tudo o que eu tinha. Você foi meu companheiro, meu amigo, meu amor. Construímos uma vida juntos, rimos juntos, sonhamos juntos, mas você me mentiu. Você fez coisas terríveis, matou gente, roubou, enganou. E fez tudo isso enquanto dormia do meu lado toda noite, enquanto me beijava toda manhã, enquanto dizia que me amava. E sabe o que é pior? É que eu acredito que você me amava. De verdade. Do jeito torto que você sabia amar. Mas isso não justifica nada. Por causa de você, um homem bom morreu. Uma mulher morreu, 2 crianças ficaram órfãs, e essas crianças bateram na minha porta, e eu as acolhi, e elas me salvaram da solidão que você deixou quando partiu. Então, no fim, Zé, eu não sei o que sentir, raiva, gratidão, as 2 coisas ao mesmo tempo, porque se você não tivesse feito o que fez, eu não teria Lucas e Mariana, e eles são a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. Mas custou vidas, e isso nunca vai estar certo. Eu te perdoo, Zé. Não porque você merece, mas porque eu preciso seguir em paz. Preciso deixar o passado ir. Preciso viver o presente com meus filhos. Sim, meus filhos. Porque é isso que eles são agora. E vou protegê-los até meu último suspiro. Vou dar a eles o que a vida tirou. Vou amá-los do jeito que você nunca aprendeu a amar, com honestidade, com verdade, com coragem. Descanse, Zé, ou não, sei lá, mas de qualquer jeito, eu já descansei. Já fiz as pazes com o que aconteceu, já aceitei. E agora eu só quero viver, com amor e raiva, com tristeza e esperança, Maria. Era 3 da manhã quando o telefone tocou. Aquele toque estridente que arranca a gente do sono e traz o coração para a garganta. Ninguém liga de madrugada com boa notícia. Atendi com a mão tremendo. Alô? Dona Maria? Era uma voz de mulher, jovem, assustada. Sim. Quem é? Meu nome é Fernanda, noiva do Lucas. A senhora precisa vir para o hospital. Agora. O mundo parou. O que aconteceu? Ele está bem? Ele está vivo. Mas foi agredido, tá na emergência. Por favor, venha rápido. Desliguei. Vesti a primeira roupa que achei. Acordei trovão com o barulho. O cachorro me olhou assustado, sentindo que algo estava errado. Peguei a bolsa, as chaves, saí correndo. O vizinho, seu Antônio, estava chegando do trabalho noturno. Dona Maria, que foi? Meu filho, hospital. Me leva? Ele nem perguntou mais nada. Abriu a porta da caminhonete. Entra, vamos. Durante o trajeto de 20 minutos até o hospital da capital, minha cabeça não parava. Lucas, meu menino, meu filho, agredido. Por quê? Por quem? Será que tinha a ver com os processos? Com as condenações?
Será que alguém tinha vindo se vingar? Cheguei no hospital correndo. Fernanda estava na sala de espera, o rosto vermelho de tanto chorar. Fernanda! Ela se levantou, me abraçou forte. Ele está vivo. Graças a Deus, ele está vivo. O que aconteceu? Ele estava voltando do escritório. Já era tarde, quase meia-noite. 3 homens encapuzados esperavam ele no estacionamento. Bateram nele. Muito. Só pararam porque um segurança ouviu o barulho e veio correndo. Mas por quê? Foi assalto? Ela balançou a cabeça. Não levaram nada. Só bateram. E antes de ir embora, um deles disse: "Isso é recado. Para de mexer onde não deve." O sangue gelou nas veias. Os processos. Sim, ele estava investigando novos casos de grilagem. Gente poderosa. A mesma rede que matou o pai dele. Ele recebeu ameaças nas últimas semanas, mas não quis me preocupar. Não quis te preocupar. Senti a raiva subir, raiva e medo misturados. Um médico saiu pela porta. "Familiares do Lucas Silva?" "Somos nós", respondi. Ele teve traumatismo craniano leve, 3 costelas quebradas, rosto bastante machucado. Mas vai ficar bem. Teve sorte. Podia ter sido muito pior. "Posso ver ele?" "Pode, mas ele está sedado. Vai dormir por algumas horas." Entrei no quarto. Lucas estava na cama, o rosto roxo, inchado, coberto de cortes. Tinha curativo na cabeça, esparadrapo nas costelas. Parecia tão frágil ali, tão pequeno. Segurei a mão dele, a mesma mão que tinha segurado a minha quando ele tinha 8 anos, assustado, pedindo para eu não entregar ele. E chorei. Chorei de raiva, de medo, de impotência. Porque eu tinha salvado aquele menino uma vez, tinha dado tudo para ele ter futuro. E agora alguém queria tirar esse futuro dele, não enquanto eu tivesse vida. Parte 2. A conversa necessária. Lucas acordou no fim da tarde. Abriu os olhos devagar, gemeu de dor. "Tia, tô aqui, meu filho, tô aqui." Ele tentou sorrir, mas doeu. "Eu tô péssimo, né?" "Você tá vivo. É o que importa." Fernanda entrou no quarto. Correu para ele, segurou a mão dele. "Nunca mais faz isso comigo. Nunca mais." "Desculpa, amor, desculpa." Ficamos ali, os 3, em silêncio por um tempo, até que falei: "Lucas, você precisa parar." Ele me olhou. "Parar o quê?" "Os processos. As investigações. Isso vai te matar." "Tia, não. Me escuta. Seu pai morreu por isso. Sua mãe morreu por isso. Eu não vou deixar você morrer também. Chega, Lucas, chega." Ele fechou os olhos. "Eu não posso parar, tia. Se eu parar, eles ganham. E todas as pessoas que eles roubaram, enganaram, mataram, vão ter morrido em vão. Mas você vai morrer também. Talvez. Mas pelo menos vou morrer fazendo a coisa certa. Igual seu pai", eu disse a voz amarga. "E olha onde isso levou ele." Lucas abriu os olhos, me encarou. "Tia, foi você que me ensinou isso. Foi você que me disse que a gente não pode escolher o mundo em que vive, mas pode escolher como viver nele. Foi você que me mostrou que vale a pena ajudar, mesmo quando é perigoso. Porque você me ajudou, quando era perigoso, quando você podia ter fechado a porta. Mas não fechou. Fiquei sem palavras, porque ele estava certo. Eu tinha ensinado isso para ele, com exemplo, com ação. E agora não podia pedir para ele fazer diferente." Fernanda falou: "Eu também tenho medo, Lucas. Muito medo. Mas eu sei quem você é. Sei o que te move. E não vou pedir para você parar. Só vou pedir uma coisa. Não faça isso sozinho. A gente faz junto. Eu, você, sua tia Mariana. A gente se protege. Juntos." Lucas sorriu. Um sorriso pequeno, dolorido, mas real. Juntos. Parte 3. O plano. Lucas ficou internado 5 dias. Nesse tempo, a gente conversou muito, planejou, pensou. Fernanda, que também era advogada, assumiu metade dos casos de Lucas. Dividiu o peso, dividiu o risco.
Eu voltei para a cidade, mas ligava 3 vezes por dia. Mariana veio da capital passar uma semana com o irmão. Quando Lucas teve alta, voltou para a casa dele, mas não para o trabalho. O médico mandou repouso de 30 dias. Ele obedeceu. Pela primeira vez na vida, obedeceu. Nesse tempo, aconteceu algo inesperado. A história vazou na imprensa. Advogado que processou o esquema de grilagem é espancado. A notícia correu. Jornal, TV, internet, e a pressão pública começou. Gente cobrando investigação, pedindo justiça, oferecendo apoio. Outros advogados se juntaram à causa. Promotores abriram novos processos. Policiais honestos começaram a investigar de verdade. O que Lucas fazia sozinho agora virou movimento. E os criminosos, que achavam que calar um calava todos, perceberam que tinham errado. Porque agora tinha luz demais em cima deles. E barata não gosta de luz. Parte 4. A visita inesperada. Um mês depois da agressão, eu estava em casa fazendo marmita quando alguém bateu no portão. Abri. Era uma mulher. Devia ter uns 50 anos, magra, cabelo grisalho preso num coque, olhos cansados, mas determinados. A senhora é Maria? Sou. Posso ajudar? Meu nome é Célia. Eu sou... Era mulher de um dos homens condenados no esquema que o Lucas processou. Meu corpo ficou tenso. O que a senhora quer? Conversar. Só isso. Por favor. Hesitei. Mas algo na voz dela me fez deixar entrar. Sentamos na mesa da cozinha. Ofereci café. Ela aceitou. Vim pedir desculpas, ela disse. Desculpas? Pelo que meu marido fez. Pela morte do pai das crianças. Pela mãe delas. Por tudo. Eu sabia. Não de tudo, mas sabia de coisas. E fingi que não sabia, porque era mais fácil. Porque eu tinha casa boa, carro bom, vida confortável. E não quis perguntar de onde vinha o dinheiro. Ela parou, engoliu seco. Mas quando meu marido foi preso, tudo desmoronou. Perdemos tudo. A casa, os carros, as amizades. E eu fiquei sozinha com a verdade. Com o peso dela. Por que a senhora está me contando isso? Porque eu tenho 2 filhas, da idade que Lucas e Mariana tinham quando perderam os pais. E eu penso, e se fosse o contrário? E se fosse meu marido o morto e o marido da senhora o criminoso? Minhas filhas teriam virado aquelas crianças assustadas. E eu gostaria que alguém cuidasse delas. Como a senhora cuidou. Lágrimas desceram no rosto dela. Por isso vim agradecer e pedir perdão, porque a senhora é o tipo de pessoa que meu marido nunca foi. O tipo que escolhe o bem, mesmo custando caro. E eu queria que minhas filhas conhecessem isso. Conhecessem a senhora. Fiquei em silêncio, processando. Essa mulher não tinha culpa direta, mas tinha culpa de omissão, de fingir que não via, como eu tinha fingido com Zé. Eu não sei se posso perdoar. Falei devagar. Não por mim, mas pelos pais de Lucas e Mariana. Eles não estão aqui para dar esse perdão. Eu sei, e não vim pedir perdão para me sentir melhor. Vim porque precisava olhar nos seus olhos e dizer, eu sinto muito, de verdade. Ela levantou, pegou a bolsa. Se um dia a senhora ou as crianças precisarem de alguma coisa, qualquer coisa, me procurem. É o mínimo que posso fazer. Ela foi embora. Fiquei sentada na cozinha pensando. O mundo não é preto e branco. As pessoas não são só boas ou só ruins. Tem muita gente no meio. Gente que erra, gente que acorda tarde demais, gente que carrega culpa. E talvez, só talvez, dar espaço para essas pessoas se redimirem também seja uma forma de justiça. Parte 5. O casamento. 6 meses depois, Lucas e Fernanda se casaram. Foi cerimônia simples, numa chácara pequena, nos arredores da capital. Poucas pessoas, amigos próximos, familiares. Lucas ainda tinha marcas no rosto, cicatrizes que não iam sumir nunca. Mas ele estava feliz, radiante. Mariana foi madrinha, usava vestido azul claro, cabelo solto, um sorriso enorme no rosto. Eu fui a mãe do noivo. Quando o padre falou, pode beijar a noiva, todo mundo aplaudiu. Eu chorei.
Chorei porque aquele menino magro, assustado, que apareceu no meu portão quase 10 anos atrás, agora era um homem, casado, advogado, lutador. E eu tinha feito parte disso. Na festa, Lucas pediu para falar. Eu queria agradecer a todos que vieram, mas principalmente a 3 pessoas. Mariana, minha irmã, minha companheira desde sempre. Você é a pessoa mais forte que eu conheço. Te amo. Mariana chorou. Fernanda, meu amor, minha parceira, obrigado por ficar, por lutar comigo, por não ter desistido quando ficou difícil. Fernanda soprou um beijo. E tia Maria, minha mãe, porque é isso que você é. Você me salvou, não só daquele dia que eu bati no seu portão, mas todos os dias depois. Todo dia que você acordou cedo para fazer comida. Todo dia que você trabalhou até cansar para a gente ter o que comer. Todo dia que você segurou minha mão quando eu tive medo. Você me salvou e continua me salvando. Eu te amo e sou o homem que sou hoje por sua causa. Não consegui segurar. Chorei muito. Lucas veio até mim, me abraçou. Obrigado, mãe, por tudo. Mãe. Ele tinha me chamado de mãe pela primeira vez. E naquele momento, tudo valeu a pena. Cada lágrima, cada noite sem dormir, cada conta apertada, cada medo, tudo. Parte 6. O novo começo de Mariana. 2 meses após o casamento de Lucas, Mariana recebeu uma carta. Bolsa integral para estudar artes na Europa, numa escola renomada em Portugal. Ela me ligou chorando. Tia, eu consegui a bolsa. Que maravilha, minha filha. Parabéns. Silêncio. Mas é longe, muito longe, e por 3 anos. E você quer ir? Quero, mas o quê? Mas e você? Você vai ficar sozinha de novo. Sorri, mesmo ela não podendo ver. Mariana, eu não vou ficar sozinha. Eu tenho amigos, tenho um negócio, tenho vida. E mais importante, eu tenho vocês. Mesmo longe, eu tenho vocês. Você precisa ir, realizar seu sonho, voar. Eu vou ficar bem, prometo. Tem certeza? Absoluta. 3 meses depois, levei Mariana no aeroporto. Ela estava nervosa, empolgada, assustada, tudo ao mesmo tempo. Lucas foi junto. Os 3 ficamos abraçados até o último momento. Não esquece de ligar, eu disse. Toda semana. Ela prometeu. E come direito. Vou comer. E se agasalha quando tiver frio. Tia, eu vou ficar bem. Eu sei, mas sou mãe. Mãe sempre preocupa. Ela sorriu. Obrigada. Por tudo. Por ter aberto a porta. Por ter ficado. Por ter me ensinado que a gente pode ser o que quiser, mesmo quando o mundo diz que não. Abracei ela forte. Não queria soltar, mas soltei. Porque amor não é prender, é deixar ir, sabendo que vai voltar. Ela passou pela porta de embarque, acenou, sumiu. Lucas segurou minha mão. Ela vai ficar bem. Eu sei. E você também vai. Eu sei disso também. Voltamos para casa em silêncio, mas era silêncio bom. Silêncio de ciclo fechado. Parte 7. A casa cheia de novo. 6 meses depois que Mariana foi embora, aconteceu de novo. Uma batida na porta. Abri. Era uma menina. Devia ter uns 10 anos. Suja, magra, olhos assustados. A senhora pode me ajudar? O coração apertou. O que aconteceu? Minha mãe sumiu. Faz 3 dias. E meu pai bate na gente. Eu fugi. Trouxe meu irmão pequeno. Ele tá ali. Apontou para o portão. Um menino de uns 5 anos estava escondido atrás do mourão. Olhei para a menina, para o menino, e me lembrei de Lucas e Mariana, de 10 anos atrás. A história se repetindo, o universo me testando de novo. Respirei fundo. Entra. Os 2. Vou fazer comida. Eles entraram, assustados, famintos, perdidos, igual Lucas e Mariana tinham entrado. Enquanto esquentava comida, liguei para Lucas. Filho, aconteceu de novo. Como assim? 2 crianças. Bateram na porta, igual vocês. Silêncio. E você vai fazer o quê?
O que eu fiz com vocês? Vou ajudar. Vai ser difícil de novo. Eu sei. Vai dar trabalho. Eu sei disso também. Mas você vai fazer mesmo assim. Vou, porque é o certo e porque você e Mariana me ensinaram que vale a pena. Ouvi Lucas rir do outro lado. Então conta comigo. Para o que precisar, a gente tá junto nisso. Obrigada, filho. Desliguei. Voltei para a cozinha. As crianças comiam desesperadas. Sentei com elas. Perguntei os nomes. Júlia, Rafael. Vocês vão ficar aqui, eu disse, pelo tempo que precisarem, até a gente resolver isso direito, tá bom? Júlia me olhou com desconfiança. A senhora não vai entregar a gente? Sorri. Não, nunca. Prometo. E naquele momento entendi. Esse era meu destino. Não era só salvar Lucas e Mariana, era seguir salvando. Cada criança que batesse na minha porta, cada vida que cruzasse meu caminho, porque eu tinha aprendido o segredo. A gente não salva o mundo inteiro, mas salva quem está na nossa frente. Isso já muda o mundo, uma vida de cada vez. Parte 8, o círculo completo. Hoje, 12 anos depois que Lucas e Mariana chegaram, minha vida é cheia. Lucas é advogado reconhecido, ganhou prêmios, virou referência, tem filho de 2 anos, o Joaquim, meu neto. Mariana voltou da Europa, abriu ateliê, dá aulas de arte para crianças carentes. Namora um rapaz chamado Pedro, professor de história. Júlia e Rafael cresceram. Júlia tem 15 anos agora, estuda muito, quer ser médica. Rafael tem 10, é bagunceiro, mas carinhoso. Continua morando comigo. A casa, que era silenciosa há 12 anos, agora é barulhenta, cheia de vida, de gente, de amor. E eu, que achava que ia morrer sozinha, velha e esquecida, agora tenho família. Grande, barulhenta, imperfeita, mas minha. Epílogo final. A última carta. Esta carta eu escrevi no meu aniversário de 60 anos. Deixei guardada para as crianças. Para quando eu não estiver mais aqui. Meus filhos, quando vocês lerem isso, eu provavelmente já não estarei mais aí. E tudo bem, a vida é assim. A gente vem, fica um pouco, faz o que pode e vai embora. Mas antes de ir, eu queria deixar algumas coisas escritas, para vocês não esquecerem. Primeiro, não foi vocês que me salvaram por acaso, foi escolha. Todo dia eu escolhi ficar. Todo dia eu escolhi amar, e faria tudo de novo, sem pensar 2 vezes. Segundo, não guardem mágoa do Zé, do passado, de nada. Perdoem. Não pelas outras pessoas, mas por vocês, porque mágoa pesa, e vida é curta demais para carregar peso que não é nosso. Terceiro, continuem ajudando. Cada pessoa que cruzar o caminho de vocês, precisando de mão estendida, estendam, porque foi assim que a gente se encontrou, foi assim que viramos família, e é assim que o mundo fica melhor, uma vida de cada vez. Quarto, não tenham medo de recomeçar, quantas vezes for preciso. Eu recomeei aos 43 anos, Lucas recomeçou aos 8, Mariana aos 5, Júlia e Rafael recomeçaram também. Recomeçar não é falhar, é ter coragem de tentar de novo. E por último, sejam felizes, de verdade. Não finjam, não se conformem. Busquem o que faz o coração bater mais forte. E quando acharem, segurem, com todas as forças. Eu tive uma vida difícil. Perdi gente que amei. Passei fome, passei medo, chorei muito, mas também ri. Amei, criei, e no fim, olhando para trás, eu não mudaria nada. Porque cada dor, cada lágrima, cada noite sem dormir, me trouxe até vocês. E vocês são a melhor coisa que já me aconteceu. Obrigada por terem batido na minha porta. Obrigada por terem ficado. Obrigada por terem me dado razão para viver. Eu amo vocês. Todos. Para sempre. Até a gente se encontrar de novo em algum lugar onde não existe mais dor. Com todo o amor do universo, mãe.